perde a eleição de 89, né? Ele resolve conhecer o Brasil profundo, como diria Darcy. Então, em 10 anos, ele faz as caravanas das cidadanias. Da caravana da cidadania que surgiu a ideia, né, de a gente criar a Imaginação a Serviço do Brasil, que é um programa de cultura do Partido dos Trabalhadores. Então, se você pegar lá todos os conceitos de inclusão das culturas populares, da diversidade cultural, não se falava em diversidade cultural porque ainda não estava na moda, não tinha essa, mas existia essa coisa de que a cultura ela deveria refletir a identidade do país. Então acho que isso é o cerne, né, da questão. O Sistema Nacional de Cultura ele cumpre um papel importantíssimo, né, que ele acabou agregando uma série de projetos, uma série de experiências num grande pacote, que é o Sistema Nacional de Cultura. A ministra André Holanda teve uma atuação bastante importante no ano de 2011 na questão da consolidação do Sistema Nacional de Cultura. Para você ter uma ideia, nós saímos de 4 estados que compunham o sistema e terminamos 2011 com 17 estados integrados ao Sistema Nacional. Acho que Gil traz o tropicalismo para dentro do programa, que é exatamente, né, essa coisa da diversidade cultural, o tradicional dialogando com o contemporâneo, né, com a inovação, né, com a tecnologia, com a cultura de rede, com a cultura digital. A gente trabalhou, né, nesses 8 anos, né, do governo Lula a inclusão desses segmentos. O poder público ele tem que caminhar com os artistas lado a lado. O artista não pode e não deve, até porque não é da natureza do seu trabalho, ficar a reboque do poder público, subserviente ao poder público, na dependência do poder público. É preciso caminhar em conjunto. Então, a criação do Conselho Municipal e com essa característica do Conselho poder deliberar sobre o fundo, a ideia é a seguinte, que o artista a partir de agora apresente o seu projeto e esse projeto seja sim financiado por verba pública a partir do fundo municipal, mas através de uma análise de conteúdo, de estética, de linguagem, que é algo que a secretaria por si só muitas vezes não consegue fazer. Então a gente entende que o fundo municipal ele está aí agora com o conselho para respaldar o trabalho dos artistas da cidade e tentar tirar do artista a relação de dependência em relação ao poder público municipal. Nos 8 primeiros anos nós chegamos a ter 9 pautas no Congresso Nacional, né, da cultura. Então a gente teve a Lei de Direito Autoral, o Procultura, o Vale Cultura, a questão da TV a cabo, a regulamentação, o Plano Nacional de Cultura, né? E a gente conseguiu efetivamente realizar o Plano Nacional de Cultura. Então a gente, na verdade, criou um marco legal, que foi no apagar das luzes do governo Lula, né, no dia 2 de dezembro de 2010, sancionou, né? Então a gente vê que é uma surra que a gente toma, né, da burocracia, não só no executivo, mas dentro do legislativo. Todos os sistemas nacionais que existem aí, eles procuram estabelecer o diálogo, estabelecer uma espécie de padrão no trato entre os entes federados, e eles criam a possibilidade de uma participação efetiva. Então, os municípios que estão integrados ao Sistema Nacional de Cultura, ou estarão integrados, assim como os estados, eles passam a ter uma possibilidade efetiva de discussão do assunto. Às vezes a gente fica preso a questões menores, que são às vezes questões de coloração partidária na relação entre governos, né? Isso precisa ser superado. Tudo isso faz parte de um processo que é coroado com a criação de um sistema. Então o Osasco hoje está se colocando muito firmemente na perspectiva de contribuir com a criação do Sistema Nacional,
Nós estamos discutindo já e vamos pautar agora a discussão junto com o Conselho da criação do Plano Decenal de Cultura, da criação do Sistema Municipal de Cultura e do nosso esforço, a nossa contribuição para que o Sistema Nacional de Cultura se construa com a participação efetiva de todos os municípios e todos os estados do país. A ideia é dar esse salto de institucionalidade da cultura, né, dentro do Sistema Nacional de Cultura, que é quem vai orquestrar, né, toda esse fomento, né, o acompanhamento, né, para a gente ver como é que os planos municipais, estaduais e o nacional eles trabalham juntos. Então, e atendendo, claro, essas diretrizes, né, as metas que a gente definiu agora no plano, que são 53, que são metas para 10 anos. Né? E aí a gente cria uma política de Estado, porque vão passar pelo menos por 3 gestões, né? Então não é uma política de governo, né? E a gente está mudando agora, né? Acho que agora essa primeira fase de definição das diretrizes e tal foi nos 8 primeiros anos, né? Já na gestão Dilma, Ana de Holanda, a gente começou a organizar, né, toda essa, como é que a gente vai fazer a gestão, né, dessas políticas.